Esther, vamos ter uma conversa então para você me contar um pouquinho como é que é a história do salgado que você fabrica, dos discos principalmente, né? Há quanto tempo que você faz esses salgados e especificamente assim, esses discos? Tem praticamente na faixa de... tem 30 anos já. 30 anos assim, que principalmente eu peguei, entendeu? Da minha parte, entendeu? E como que isso Já começou? tem 30 anos. Começou quando meu sogro, minha sogra, eles pegaram a lanchonete. Aí eles começaram, entendeu? Aí daí a gente veio e aí eu comecei junto com ela, Com quem? Com a sua com a minha sogra? sogra. Ela que fazia os salgados? Como é que era isso? Ela começou fazendo, entendeu? Juntamente, e depois passou assim, eu vim e comecei junto com ela. E assim, com com toda a minha assim, a minha maneira de eu... A habilidade que você habilidade tinha para que eu cozinha? tinha na cozinha, assim, muito prendada, assim, em todas as coisas, assim, porque eu, descendente italiano, você já viu, né? Gostam das coisas gostosas, pratos muito bem feitos, entendeu? Gostoso. Então, assim, eu sempre tive uma mão muito boa para lidar com massas, com esses tipos de coisa. E eu sempre gostei, entendeu? Não me imaginaria fazendo salgados, mas de repente foi uma coisa que caiu assim e eu me vi que foi geralmente aquilo que era aquilo que era para ser de mim, entendeu? Aí foi trabalhar junto Aí com a fui família trabalhar. na lanchonete. Exatamente. Aí como é que Trabalhar surgiu essa questão do disco? Esse salgado específico. É um salgado que só existe aqui no Espírito Santo, ele tem uma peculiaridade assim. O que o disco tem de diferente? o que ele tem de diferente? A gente assim em si, ele começou, era uma bola chapada, entendeu? Só que aí Ele tinha um formato de um... ele tinha um formato como se fosse de redondo. Aí todo mundo aí começou a falar que era disco, entendeu? Aí era só aquele formato redondo, achatado, não tinha mais nada. Aí tinha muita massa e um recheio dentro dele, mínimo, pouca coisa. Então a gente foi modificando ele, padronizando ele, entendeu? A gente quis melhorar ele, entendeu? E a gente foi criando uma fórmula nele. E o que ele tem de diferente assim? Ele tem massa de um salgado, recheio de outro? Como é que conta essa história? Não, isso é uma massa que ela também é aproveitada, que é a mesma massa que se faz a coxinha e também os risoles. Então, assim, é a mesma massa. E o recheio? Entendeu? O recheio da coxinha, né? Que é frango. E do risole, você pode também trabalhar com a carne. Com a carne de galinha, com a carne de boi. Mas o recheio do disco é diferente. Agora, o recheio do disco, sim. O recheio do disco é especial. Recheio de disco, por que ele é tão especial? Porque é uma combinação do queijo com o presunto, o presuntado. Então, assim, as pessoas questionam, por que, gente? Mas que coisa deliciosa! O quê? Mas juntando o queijo com o presunto, o presuntado, ele junta aí, tem o recheio e tem o tempero dele. É muito simples, que é só a cebola e o tomate, entendeu? E formando isso daí... Isso tudo bem picadinho, pequenininho. Picadinho, muito bem. Tudo naquele capricho, com todo o amor, entendeu? Que a gente faz. Diferencial isso. Diferencial. Que é como se diz, que é o segredo do disco. O segredo mesmo é o amor que é colocado nele. Que é tudo feito com muito amor. Que tudo que eu faço, que eu coloco amor, eu faço com muito amor. Eu amo mexer com a massa. E tem um outro segredo que vai no disco também, que só tem em um outro salgado, né? Que é o quê? Que é também azeitona, entendeu?
Então isso aí, e ele assim, e um segredo muito grande nele que é mínima massa e muito recheio. E mais azeitona. E mais azeitona. E como é isso? As pessoas saboreiam a azeitona? Saboreiam. Comem primeiro a azeitona, deixam por último, como é isso? Come primeiro, uns deliciam ela primeiro, depois começam comendo disco, uns deixam pro final, entendeu? Então isso aí, assim, cada um tem uma maneira de saborear ela, entendeu? Diferente. E esse nome disco, ele chama muita atenção? Tem alguma história, assim, legal da lanchonete? Tem várias histórias, porque assim, cada um questiona, por que disco? Ou se pergunta, aí quando você fala assim, aí pergunta, que salgado é esse? Isso aqui é disco. Disco do Roberto Carlos? Só porque tá no Espírito Santo. Exatamente, entendeu? Então assim, sempre tem uma história, sempre tem aquela, entendeu? Então assim, outros perguntam, é o disco? Por que disco, entendeu? Porque disco geralmente todo mundo pergunta, é disco do Roberto Carlos? Ou principalmente ele, entendeu? E tem outros artistas também, né? A pessoa sempre quando fala disco, né? Aí geralmente eles questionam essa parte aí, entendeu? Fala assim, não, tudo bem. Assim, tenha, logicamente, mas o que vale é você comer e sentir o sabor dele. Uhum. Mas o nome se deve mesmo ao formato dele, né? Ao formato dele. Que ele já foi mais achatado, mas agora ele tá mais arredondado. Exatamente. A gente foi se especializando, a gente foi moldando ele a fazer ele ficar esse formato, colocar azeitona nele, e ele ficou assim, pra gente ele ficar com bastante recheio, pouca massa. Então, ele não foi uma invenção da sua sogra, ele foi uma adaptação, a gente pode chamar? É? Exatamente. Quando vocês pegaram a lanchonete, a família, ele já existia, esse salgado. Existia. Mas você acredita que é uma receita de algum castelense? Isso veio daqui de Castelo? Do Espírito Santo específico? Eu creio que sim. Você sabe de mais algum outro lugar, assim, em outro estado que sirva o disco? Não. As pessoas se impressionam que vem de fora? Vem. Muito, 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 muito. Conta pra mim, como é que é isso? Essas pessoas, assim, eles chegam, entendeu? Vamos supor, viajante, entendeu? Eles chegam, então eles questionam por que o disco, entendeu? Eles não conhecem, entendeu? Nunca ouviram falar? Nunca ouviram falar. Gente de outros estados? Não ouviram falar, então eles, assim, a gente fala assim, não, experimenta. Você tem que experimentar para você saber. Aí a pessoa experimenta, entendeu? Assim, não consegue comer um. Seu disco já foi pra longe? Já. Já foi tocar em outras bandas? Já foi. Já tocou em São Paulo, já foi pro Rio, Campos, Vitória, já foi pra fora do Brasil, entendeu? Ele já viajou bastante. A gente tem um exemplo, assim, que tem uma produtora lá da Regina Casé que tá contando pra ela o segredo do nosso disco aqui de Castelo. Mas, assim, as pessoas levam embora, as pessoas voltam pra comer quando conhecem, como é que é isso? Voltam, não é como voltam. Assim, volta mesmo, entendeu? Assim, eles ficam assim, tão maravilhados. Trazem assim, colegas, a gente nem imagina, entendeu? Mas eles, assim, eles amam, entendeu? E eles, assim, eles voltam e vêm e voltam para comer mesmo. E aí querem levar, entendeu? Para mostrar que existe. Porque contar, eles acham assim, que contar a pessoa não vai acreditar, entendeu? Então, eles, assim, eles querem levar para a pessoa experimentar. Aí eles perguntam, entendeu? E sua produção é grande? Como é, Esther? É. Quantos salgados, quantos discos você chega a produzir assim por semana ou por mês? Na faixa etária de uns 800, por aí. Por semana? Por semana não, por mês. Por mês? De 800 a 2.000, você tinha me falado? É? Exatamente. Tem mês que chega a vender 2.000 discos? Exatamente. Tá disparado nas paradas de sucesso o disco. E me conta uma coisa. Castelo, assim, em si, quem faz esse disco ali, só eu mesma. O tipo da massa em si é só eu mesma que faço. E é um segredo que você não passa pra ninguém. Você tem assistente na cozinha? Tem.
Mas pra fazer a massa do Pra disco? fazer a massa, quem é ele? Quem Não. tá ali sou eu. Só você que sabe o ponto. Exatamente. Só você. E você acha que a Regina Casé, se ela experimentar o seu salgado, ela também vai se apaixonar pelo seu disco? Eu creio que sim, né? Não tem quem não se apaixone por ele. É? Nunca viu ninguém que comesse e não gostasse do disco? Todos que comeram até hoje, entendeu? É? Todos. E você teria vontade de participar lá do Esquenta, do programa da Regina Casé lá na Rede Globo e mostrar o seu disco pro Brasil e pro mundo na Globo? Ah, logicamente que sim, né? Porque eu vejo que, assim, todas as pessoas, entendeu? Todo mundo, entendeu? Fica assim, ama, assim, come não tem como não gostar, entendeu? Você ficaria feliz se a Regina Casé te levasse lá para você apresentar o seu disco? Ah, ficaria, logicamente, né? É um disco sem música, mas com muito sabor. Muito sabor. E bota sabor. Manda um recadinho lá pra Regina, então. Olha, Regina, eu ficaria muito feliz de participar do seu programa e tenho certeza que você, com certeza, não vai se arrepender de experimentar meu disco. Manda um beijo pra ela. Existem vários discos, mas esse em especial. E um beijão pra você e toda a sua equipe.